Você certamente já ouviu dizer que o Evangelho é a boa nova de Deus para os homens. De fato, a palavra Evangelho vem do grego euangelion, que quer dizer exatamente isto, uma boa notícia. O que pouca gente sabe, porém, é que a palavra Evangelho, embora seja hoje conectada à teologia cristã, pertence a um ambiente técnico bem anterior ao cristianismo. Ela já era usada em Roma para descrever tecnicamente a descrição exata de uma boa notícia. Esta antiga inscrição encontrada em Priene, por exemplo, e datada do ano 9 a.C., descrevia o nascimento de Augusto como sendo a grande boa nova da humanidade. Evangelho, portanto, tem a ver com uma história real, não fictícia. E foi talvez por isto que os escritores bíblicos resolveram chamar de Evangelho a narrativa que escreveram acerca de Cristo. Contudo, são muitas as pessoas que dizem não confiar na história dos evangelhos bíblicos. Eles não acreditam naquela história por ser inusitada demais. Tudo parece fantasioso para ser verdade. Um homem que cura as pessoas, anda sobre as águas e ainda se proclama o Filho de Deus. Tudo parece bom demais para ser verdadeiro. Mas seria correta esta conclusão? Ou teríamos na história secular indícios de que aquilo realmente aconteceu? Afinal de contas, Jesus Cristo foi um mito ou uma realidade? Como todos sabem, os evangelhos descrevem a vida e obras de Jesus de Nazaré. Falam do seu amor, dos seus ensinos, do seu poder de cura e de perdão. Por fim, descrevem em detalhes a sua morte expiatória na cruz do Calvário, ato que nos possibilita herdar a vida eterna e, finalmente, anunciam seu triunfo ao ressuscitar dentre os mortos e sua promessa de um dia voltar à Terra para executar o juízo final sobre a humanidade. Seria isto um mero mito? Jesus de Nazaré, segundo creem a maioria dos cristãos, foi, de fato, o único homem que, em sã consciência, arvorou ser o Filho unigênito de Deus, o que, segundo a mais antiga tradição bíblica, o torna essencialmente divino. Essa doutrina, apesar de um ou outro desafio interno ou externo, foi pregada com veemência pelos primeiros apóstolos e sobreviveu bem através dos séculos nos credos cristãos que foram promovidos desde Niceia, em 325 d.C., até o final da Idade Moderna, quando os novos tempos trouxeram novos questionamentos nunca dantes imaginados. É que a partir do século XVIII, as igrejas reformadas da Alemanha começaram a passar por um período de forte sobrevalorização do racionalismo em detrimento à fé. Este foi o chamado Iluminismo alemão, que moldou tremendamente o pensamento de teólogos e racionalistas acerca da pessoa de Jesus Cristo. A pretensão básica desses novos pensadores era criar uma religião cristã que fosse mais racional e menos sentimentalista. Logo, começaram a surgir vários escritores pretendendo expor teorias sobre quem haveria de ter sido Jesus de Nazaré. Suas novas acerca do fundador do cristianismo, é claro, contradiziam em muitos aspectos a visão bíblica tradicional, de modo que eles faziam uma distinção entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. O primeiro, se é que existiu, pois muitos duvidavam até mesmo de sua existência, foi o Jesus historicamente real, ao passo que o segundo seria apenas um ser mitológico, inventado e mantido pela tradição da igreja através dos tempos. O primeiro defensor dessas novas ideias foi Hermann Samuel Reimarus. Influenciado pelo deísmo inglês, ele projetou uma enciclopédia de 4.000 volumes, na qual pretendia reconstruir de modo científico a história da religião cristã. Entretanto, foi apenas depois de sua morte que o editor alemão Gottfried Ephraim Lessing publicou parte do seu tratado numa edição anônima. Num dos capítulos da obra, intitulado Sobre a pretensão de Jesus e seus discípulos, Reimarus afirmou que qualquer investigação crítica sobre a vida de Jesus Cristo deve manter clara a distinção entre o que Jesus realmente fez e ensinou e aquilo que foi posteriormente narrado pelos apóstolos em seus escritos. Assim, esse autor entendeu que Jesus fora apenas um revolucionário judeu que empreendeu uma revolta contra o Império Romano e, como qualquer outro rebelde qualquer, acabou condenado à morte, uma morte de cruz, em virtude, principalmente, dos seus discursos políticos. Os seus discípulos, então, para não admitir o fracasso do movimento, roubaram o corpo e inventaram a história da ressurreição e da redenção universal da humanidade.
O segundo intelectual alemão a duvidar das posições tradicionais sobre Cristo foi o teólogo e filósofo de Berlim, Friedrich Ernst Schleiermacher, que, influenciado pelo romantismo alemão, abriu as portas para o pensamento iluminista secular e permitiu que este entrasse na esfera teológica. Em 1832, Schleiermacher apresentou uma interpretação muito desconcertante acerca da vida de Jesus Cristo e sua obra de salvar a humanidade. Ele via Jesus apenas como alguém que tinha uma consciência muito elevada de si mesmo, de modo que foi o pensamento positivo de Cristo, segundo Schleiermacher, que fez dele um homem especial. Alguém que descobriu dentro de si potencialidades divinas, algo que nós, em tese, também poderíamos descobrir. Logo, Jesus é apenas um modelo positivo de um homem que deu certo, um homem como qualquer outro ao longo da história. Alguém, em suma, que sabia o que estava procurando, e não um filho único de Deus em forma humana. Além disso, Schleiermacher também não admitia a história da ressurreição, nem o significado expiatório da morte de Cristo pelos nossos pecados. Outro interessante pesquisador da vida de Jesus foi o médico e escritor Albert Schweitzer. Formado em teologia, medicina e música, ele chegou a ganhar um prêmio Nobel em 1952 por causa dos seus trabalhos como médico missionário entre os africanos da colônia francesa do Gabão. Mas sua aproximação do Jesus histórico também era baseada no ceticismo. Em seu livro A Busca pelo Jesus da História, ele dizia que o Jesus pregador da moralidade jamais existiu. Para ele, quem existiu foi apenas um judeu lunático que, por descrever ou acreditar piamente no fim do mundo, pregou uma mensagem anti-romana e acabou crucificado. Ponto final. Isto foi tudo. Talvez o mais destacado de todos esses escritores alemães tenha sido o conceituado professor da Universidade de Marburgo, na Alemanha, chamado Rudolf Bultmann, que criou um pretenso exercício de demitologização do Novo Testamento. Bultmann até acreditava que Jesus poderia ter existido, mas não cria que teríamos condições de saber alguma coisa acerca de sua história real, pois esta estaria completamente perdida e os evangelhos não seriam historicamente confiáveis, pois não passavam de teologias expressas em forma de episódios que nunca aconteceram. A ressurreição, por exemplo, era apenas uma maneira simbólica de dizer que a morte do fundador do cristianismo não foi em vão, que ele continuava existindo de forma espiritual, como se o corpo de Jesus estivesse vivo através da pregação apostólica. Portanto, não houve nenhuma ressurreição literal e Jesus não foi, de fato, de carne e osso para o céu. Como herdeiros intelectualistas desses autores, temos organizações modernas, como o famoso Jesus Seminar, uma agremiação de aproximadamente 200 pessoas, fundada em 1985 pelos teólogos Robert Funk, falecido em 2005, e John Dominic Crossan, palestrante e autor de vários livros sobre o assunto. A proposta, portanto, dessas vozes, chamada de ala liberal, é apresentar a tese de que Jesus Cristo, pelo menos nos moldes que os evangelhos apresentam, não foi um personagem real, mas um judeu comum, mitologizado pelo pietismo dos escritores bíblicos e a igreja posterior. Seria isto verdade? Afinal de contas, você e eu podemos ou não confiar na historicidade dos evangelhos? Estariam esses intelectuais certos em seu questionamento à fé? Pelo menos num ponto, intelectuais conservadores e liberais poderiam estar de acordo. A figura de Jesus de Nazaré, seja histórica ou mitológica, é grandiosa demais para passar despercebida. Sua história é por demais fantástica. Como o incrédulo Tomé do quadro de Caravaggio, gostaríamos de tocar em suas feridas, tendo a certeza tátil de que ele é real. Apenas a existência da ideia de um Cristo Salvador da humanidade, que convida todos para irem até ele e serem libertos, já é o suficiente para exigir um posicionamento do discipulado ou da oposição, do amor ou do ódio. Noutras palavras, o que queremos dizer é que não dá para ficar neutro diante do nome de Jesus de Nazaré, pois se ele for um mito, será a pior mentira, o pior engano de todos os tempos e, portanto, deverá ser combatido por todos aqueles que tiverem nobreza de caráter. Se, porém, ele for verdadeiro, será uma grande tolice não segui-lo agora mesmo. Neutralidade é uma palavra que não existe neste contexto.